Gravando, pessoal. Então, aula de treinamento físico, dia 27 de outubro, aula da tarde, parte 1. Hoje é uma aula relativamente diferente, é uma aula diferente, né? Nós encerramos na aula anterior os aspectos de conceitos ligados à periodização e aspectos da lógica de periodização, de uma construção de periodização. Nós vimos isso até a aula passada, tá? Hoje nós vamos ter alguns exemplos de periodizações, tá? Que eu tenho o maior prazer e até orgulho de dar essa aula, e na verdade assistir mais do que dar, mas com os meus alunos, porque são os alunos, são os pesquisadores, bolsistas de extensão do Locomotion que vão dar essa aula, e são exemplos muito legais, assim, de uma união de ensino, pesquisa e extensão que a gente tem na universidade. Tá? Cada vez mais eu dou essas palestras até no exterior, na Europa, e o pessoal sempre abre os olhos assim, de uma coisa tão difícil de ver uma produção de ciência, coisas ligadas a treinamento, baseadas em evidência, e ao mesmo tempo no mundo real, dando treino mesmo, fazendo o mundo real acontecer, não só avaliando coisas dentro do laboratório, mas fazendo acontecer no mundo real. Tá? Então, aqui vocês vão ter 3 exemplos hoje. Uma característica desses projetos, gente, que também me dá bastante orgulho, é que a gente consegue unir uma atividade que é supervisionada por mestrandos e doutorandos, ou seja, a formação em pós-graduação nossa é feita, que eu digo para o pessoal, botando a mão na massa, né, no chão de fábrica, não é só dentro de um tubo lá de laboratório que eu brinco, é no mundo real, que envolve essa supervisão e essa atividade junto com os bolsistas, e inclui, claro, a parte principal, que são os bolsistas de extensão e também de pesquisa, porque no grupo a gente trabalha todo integrado. Então, vocês vão ter aqui, vão ouvir até os bolsistas, que alguns são de extensão, eles vão rapidamente se apresentar, tá? Eu peço isso, porque eu sempre acabo esquecendo alguém, então, nas suas apresentações se apresentem, mas lembrando para o pessoal que são bolsistas que estão sempre envolvidos de alguma forma com pesquisa, um pouco mais, um pouco menos, mas sempre com pesquisa. E também temos os bolsistas de pesquisa, de iniciação científica, que participam do projeto de extensão, porque eles têm as mesmas tarefas assim, dessa parte de formação, tá bom? Que envolvam atividades de ensino, pesquisa e extensão nas mesmas práticas, né? Que são esses casos do Locomotion, que vocês vão ver hoje, tá bom? Então, nós estruturamos assim, nós vamos começar com a apresentação da caminhada nórdica, eu já liberei para compartilhamento, tá? E depois a gente passa para grupo de corrida e depois o triatlo. Eu vou tentar fazer o break, eu vou ver como vai a coisa, eu peço para os apresentadores que fiquem em torno de não passar muito de 20 minutos, tá? Mas fiquem tranquilos aí com os tempos, só se chegar perto dos 30 que eu vou pedir para dar uma paradinha, só para não estourar o tempo dos outros, tá bom? Mas fiquem bem à vontade, tá? Os bolsistas também. Se sintam em casa aqui para a gente conversar, e os alunos, se tiverem dúvida no meio, liguem o microfone. Eu sei que o aluno, às vezes, eu mesmo me empolgo, não paro de falar na apresentação, mas pode ligar o microfone e falar, a gente vai conversando, tá bom? Se tiver perguntas, sempre melhor. Se não, pode ser lá no final também, tá? Para entender alguma coisa a mais. Então, vamos lá. Caminhada nórdica. Quem é que vai apresentar? Eu. Dani. Então, Dani Abreu, tudo contigo. Okay. Bom, eu vou me apresentar primeiro, depois eu vou partir para os slides, tá? Eu sou bolsista do projeto de extensão da Caminhada Nórdica, tá? Eu entrei há pouco tempo, recém vou fazer 1 ano lá. Agora eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Todos conseguem ver? Sim? Tá bom. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar o projeto de Caminhada Nórdica, que é um projeto de extensão para idosos e pessoas com doença de Parkinson. Os objetivos do projeto são desenvolver a prática da caminhada nórdica em indivíduos com doença de Parkinson e idosos saudáveis, e melhorar parâmetros da locomoção e equilíbrio. Também propiciar o convívio social entre os participantes do projeto e melhorar a qualidade de vida e sintomas depressivos.
São feitas avaliações físicas antes do início do treino, e essas avaliações a gente utiliza para analisar a evolução dos alunos e também para a periodização dos treinos. São analisadas os parâmetros antropométricos, como, por exemplo, a massa corporal, a estatura, entre outros. É realizado o teste de senta e levanta, que o indivíduo fica durante 1 minuto sentado, senta e levanta, e a gente vai contando quantas vezes ele consegue fazer durante esse tempo de 1 minuto. A velocidade autoselecionada através do teste de 10 metros, que é o TC10. O TUG, o Time Up and Go, que o indivíduo está sentado, ele levanta, caminha 3 metros, contorna o cone, volta e se senta, e a gente cronometra o tempo que ele leva para fazer isso. O teste de caminhada de 6 minutos, onde o indivíduo se desloca por 30 metros. Dentro desse período de 6 minutos, a gente vai contabilizando quanto de deslocamento ele fez durante esse tempo. O desenvolvimento do projeto, ele se dá por 3 avaliações ao longo do ano. Uma no início do primeiro semestre, em março, outra no final do primeiro semestre, em julho, e outra no final do segundo semestre, em dezembro. Essas avaliações, elas são utilizadas para prescrição individual de treino e também para avaliar a evolução do aluno. A carga prescrita de treino no volume, ela é um treinamento, um volume geral, e ele é baseado no tempo total da sessão e na distância baseada no TC6, que é a prescrição de volume individual para o aluno. O TC6 ele vai mensurar a distância realizada pelo aluno, e com isso é realizado o cálculo do coeficiente de TC6, que é a distância realizada dividida pela distância predita. E vai existir uma fórmula que diferencia homens e mulheres, e dentro dessa diferenciação também há variáveis que vão diferenciar os indivíduos, como estatura, idade e massa corporal. Através do resultado do coeficiente do TC6, a gente vai dividir os grupos, vai dividir os alunos em grupos, como o A1, que são os que obtiveram resultado abaixo de 0,75, o A2, que tiveram resultado entre 0,76 e 1,2, e o A3, que tiveram resultado acima de 1,2. E dentro dessa divisão, a gente vai colocar, então, a distância, né? O A1 vai percorrer uma distância, 50% da distância do que ele realizou no TC6, o A2 a 70% da distância que ele realizou no TC6 e o A3 a 110% da distância que ele realizou no TC6, isso no início do macrociclo. Aqui vocês podem observar, então, a planilha de divisão entre os grupos A1, aqui em vermelho, o A2 aqui em amarelo e o A3 aqui em verde. Essas duas planilhas, então, são de 2 alunos diferentes, para a gente exemplificar, então, que os alunos eles vão realizar o mesmo treino. O que vai diferir entre eles vai ser a distância que eles vão percorrer. Mesmo realizando o mesmo treino, as distâncias vão diferir. Aqui no aluno A1, o sujeito 1, ele vai percorrer na 5ª semana, em outubro, 888 metros. E aqui o sujeito 4, que está no grupo A3, vai percorrer 3.410 metros no mesmo treino, tá? A prescrição da intensidade, ela vai ser dada através da velocidade de caminhada, e ela vai ser subjetiva. A velocidade, como vocês podem ver, elas vão ser marcadas aqui, o aumento dela pelos asteriscos. A gente utiliza apitos. Então, aqui um apito vai ser a velocidade de caminhada na VAS, que é a velocidade autoselecionada. É aquela velocidade onde, por exemplo, a gente caminha no shopping. É a mais tranquila. Depois temos a velocidade de caminhada intermediária, 2 apitos ou 2 asteriscos, como está aqui, que vai ser aquela que a gente vai se deslocar, por exemplo, no centro com um pouco mais de pressa, tá? Mas não a tua máxima, a máxima do aluno, no caso. Aqui são os 3 asteriscos ou 3 apitos, que vai ser a velocidade de caminhada na máxima,
como a gente pode exemplificar quando a gente vai atravessar a sinaleira e o ônibus está lá do outro lado, já chegando, e tu dá uma apressadinha na marcha. E 4 apitos, o trote ou corrida, quem consegue. Lembrando que essa velocidade vai ser uma sensação subjetiva da marcha do aluno. Aqui, então, a intensidade vai ser determinada pela percepção subjetiva de esforço dada pela escala de Borg de 1 a 10, onde a gente vai perguntar para o aluno qual foi a percepção dele de intensidade naquele dia daquele treino. E além da gente perguntar isso no início e no final do treino, a gente pergunta também entre as velocidades, as diferentes velocidades realizadas no treino. Aqui a gente vai observar a relação, então, entre volume e intensidade. No início tem o período de base, que a gente utiliza, então, para os alunos se adaptarem com a técnica e se adaptarem com as diferentes velocidades também. A gente faz educativos para que eles aprendam a técnica e a diferenciar as velocidades. Depois, então, vocês também vão observar que é dividido, então, o nosso macro, ele vai ser de 22 semanas, que são aproximadamente 4 meses. O nosso meso vão ser o mês, cada 4 meses, cada mês, setembro, outubro, novembro e dezembro. E o nosso micro vai ser cada semana de treino. Aqui, então, estão os volumes de treino de cada grupo, o A1, o A2 e o A3. E aqui, esses asteriscos, como falado anteriormente, são as intensidades. A gente pode pegar aqui, então, o aluno, a quinta semana, e na quinta semana eles vão fazer essa intensidade, que é a mais baixa, como eles estão no início, o volume mais baixo e a intensidade mais baixa. Na sexta semana, o volume vai se manter e a intensidade aumentou. Na sétima semana, aumenta o volume e a intensidade reduziu. E assim vai indo, dando a característica ondulatória de treino até chegar no final, onde tem um maior volume e uma maior intensidade. Aqui, como foi dito anteriormente, são a relação do volume e da intensidade dentro das sessões, onde a gente consegue ver a ondulatoriedade do treino e observar que mesmo eles fazendo o mesmo treino, a distância vai ser diferente e as sessões também vão ondular. Aqui nós temos um exemplo de diário de treino, onde os indivíduos vão realizar todas as velocidades subjetivas da marcha. Se a gente for observar aqui, um sujeito ele vai, então, fazer na confortável durante 3 minutos, depois a intermediária durante 2 minutos, volta para confortável 1 minuto e assim sucessivamente até finalizar na confortável em 2 minutos. Aqui também a gente consegue ver que o Borg inicial ele é analisado e a gente anota então esse Borg inicial e final também entre as velocidades, as diferentes velocidades. A divisão da aula, então, ela se dá de 5 a 10 minutos na mobilização articular ou aquecimento, de 5 a 10 minutos na agilidade e educativos, depois passamos, então, de 30 a 40 minutos na caminhada nórdica e finalizando na volta calma de 5 a 10 minutos. Hoje em dia, com a pandemia, a gente passou a passar para os alunos, então, aulas gravadas. No início da semana, então, a gente envia um vídeo com exercícios funcionais que eles consigam executar em casa, com coisas que eles tenham em casa. E no dia seguinte, a gente entra em contato com eles através de uma videoaula ao vivo, ou pelo Meet, ou pelo Zoom, para tirar dúvidas e também orientá-los melhor como fazer os exercícios dos vídeos. A periodização, ela também deu uma mudadinha, onde nosso macro foi dividido em 3 mesos, onde cada meso trabalha uma habilidade como força muscular, agilidade, coordenação, resistência, cardio. E dentro desses mesos nós dividimos então em 4 semanas cada meso.
Vão ser os micros, então. As 4 semanas são os nossos micros. Nesses micros, então, a gente define quantos exercícios vão ser feitos. Então, por exemplo, aqui na força muscular, 2 para força muscular de membros inferiores, 1 de força muscular dos membros superiores, 2 de agilidade, e aí a gente determina quantas séries serão feitas, dentro de quanto tempo e qual o intervalo. Estes são os contatos, então, da caminhada nórdica. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos perguntem. E obrigada. Muito bem, Dani. Tem mais alguém da caminhada nórdica aí? Não. Não estou vendo nada. Não? Tá sozinha, Dani? Olha só. Tô. Tá ótimo. Mas olha só, deixa eu comentar para vocês aspectos que eu acho muito legal assim da caminhada nórdica. Eu queria dizer para vocês assim que não é uma crítica para os outros projetos, mas a caminhada nórdica foi a nossa melhor experiência assim de projeto de extensão, com essa ideia de unir pesquisa, ensino e extensão. Queria comentar isso, que a gente sabe que no mundo real do treino nunca tudo é tão bonito como às vezes aparece nos livros, né? Como a gente brinca com as curvas de consumo de oxigênio, a gente diz é curva de livro, né? No mundo real não é bem assim. A mesma coisa é na realidade do treino, assim, a gente tem muitas dificuldades, assim, e aí eu queria dividir isso também com vocês. Vamos começar com essa parte, assim, por exemplo, de manhã o Nil comentou uma coisa que os bolsistas, a Dani e companhia, vivem muito, que é, por exemplo, a dificuldade do aluno ele expressar a percepção de esforço dele, né? Que a gente sabe que é um desafio em qualquer lugar, assim, qualquer um que vai fazer um trabalho aeróbico sabe que tem esse desafio de manter foco mesmo, de manter intensidade e de muitas vezes compreender que intensidade tem que se trabalhar. Então imaginem alunos mais idosos, alunos com desordens de movimento, com Parkinson, com uma doença neurodegenerativa, que atrapalha também a concentração, estado de humor, tem casos de demência, então não é fácil. Então um dos dilemas que eles vivem às vezes assim, acontecendo até de modo frequente, os alunos responder sempre o mesmo número. Como é que está a tua percepção de esforço? Cola lá o 7, né? Os caras não saem do 5, não saem do... Tem caras que são, né, coluna do meio, tem outros que são mais otimistas, e aí ficam gravado ali, tu começa a perceber que tem algo errado, né? Então é um esforço, assim, que eu diria que é contínuo, tá? Mas ao mesmo tempo, pessoal, assim, o que eu queria colocar para vocês, especialmente até sobre a percepção de esforço, que eu já comentei isso em aula, resumindo lá quando a gente falou de treinamentos de resistência, mas as escalas de percepção eram vistas como as prima pobre do treinamento, né? E hoje se sabe que elas são ao contrário, elas são extremamente importantes, porque o modo que tu percebe o exercício envolve não só aspectos metabólicos, mas também psicossociais, resumindo. Se tu estiver desmotivado, se tu estiver num quadro de depressão ou com problemas particulares momentâneos, que não envolvam um quadro, mas que aconteçam isso vai repercutir sobre a tua percepção, mas mais interessante, ela vai ter alta relação com o teu próprio potencial de exercício daquele momento. Então, ao contrário, a percepção de esforço ela é extremamente rica. Só que o que a gente está vendo é o mundo real também específico, naquelas populações que tem seus dilemas também. E isso é legal, porque se a gente pegar a literatura hoje, ela aparece mostrando um monte de coisa, mas a gente está vendo outras coisas também, os dilemas de usar isso que nem aparece na literatura ainda. E a gente deveria até se organizar melhor para também divulgar isso. E a gente anda fazendo, né? Todo semestre tem um ensaio clínico em cima, a gente está estudando um monte de coisa, mas sempre tem coisas para se notar. Por exemplo, a gente terminou de submeter o artigo sobre os grupos focais, que isso é uma estratégia qualitativa de estudo, onde a gente faz uma espécie de uma etnografia ali para tentar compreender relações, etc. Está muito longe até dos métodos que eu conheço, mas aí a gente tem a colaboração com o pessoal da PUC e tal, que está desenvolvendo isso, né, nesse espaço. Então, a caminhada nórdica tem essa parte muito rica. O outro elemento é assim, como a gente conseguiu criar bem na experiência dos bolsistas no dia a dia, juntando com a experiência dos mestrandos e doutorandos,
que estão estudando direto, a fundo, né, e publicando num nível muito alto, como foi o caso da professora Elren, o caso do Marcelo Kurgens, e hoje com o André, com a Marcela, com supervisores, né? Como esse círculo, né, de teoria prática tem conseguido fazer coisas muito interessantes. Uma delas foi a prescrição, que até a Dani não falou muito, mas comentou, né? Mas até a gente deixou claro para falar mais de treino e menos de avaliação. Mas eu vou fazer um parênteses aqui que eu acho bem importante, que é o caso assim, com avaliações muito simples. Por exemplo, o teste da VAS, que a Dani comentou, né? Velocidade autoselecionada. Tu faz o aluno realizar esse teste, a gente faz lá em torno de 10 metros, com um cronômetro tu consegue calcular essa velocidade que ele está caminhando na VAS. Através do teste da Vmax, que é a velocidade maior, né, que a Dani até comentou ali, já fez relatos que já trazem as âncoras, né, de intensidade que o aluno entende mais, né, quando tem que caminhar rápido para ir pegar o ônibus, né, por exemplo. Isso é importante para o aluno entender no mundo real o que é que está sendo pedido para ele fazer. Aí tu faz esse teste, faz mais o TC6, que é o teste de caminhada de 6 minutos, que tu só precisa ter uma distância conhecida em um cronômetro novamente. Tu consegue fazer uma individualização das cargas de intensidade e volume, né? Isso é muito legal, tá? A gente consegue ter a equação predita do TC6 lá, baseado no determinado grupo que está se estudando, e aí tem aqueles percentuais que a Dani explicou. Se a pessoa estiver um pouco abaixo do seu predito, ou próximo do predito, ou acima do predito, ele vai ter volumes diferentes de treinos, né? Então isso faz uma individualidade de treino com algo relativamente simples. Mas como eu comentei para vocês ao longo do semestre, o limite aqui é conhecimento, é saber o que há de coisas mais atuais, mais validadas, com validação externa, com menor erro, e aplicar. E esse é o exemplo, tá, do TC6 ali, baseado nesse volume determinado, é bem interessante. E a VAS e a Vmax como um controle de intensidade, como ritmo de caminhada, que é extremamente interessante também. E a gente está buscando validar essas determinantes. Tem coisas ali que não estão totalmente validadas. A gente vem testando no mundo real e estamos aplicando, tá? Então, tem coisas muito interessantes acontecendo, que eu diria assim, ó, gente, se vocês pegarem 10 artigos de treinamentos aeróbicos, de caminhada, tá? Em grupos com doença neurodegenerativa, tá? Em geral, vocês vão ver que de 10 artigos, 9,5 é pobremente descrito. Assim, o que a gente faz, que a Dani acabou de apresentar para vocês, é assim, ó, é muito melhor, é muito mais detalhado, tem muito mais informação, tem mais do que há de mais moderno sobre controle de treino do que nesses estudos. Na maioria deles, muitas vezes é aquela história, a pessoa caminha 2, 3 vezes em ritmo confortável, e assim, não diz o que é esse confortável, se é realmente uma VAS, né, um teste de VAS, se não é muito pobre escrito assim e não se sabe direito. Então é difícil até de replicar eles e o nível de evidência acaba caindo muito. Tá? A caminhada nórdica tem dado muita contribuição para essas informações nesses campos. Tá? E aí tem um monte de coisa, mas pela questão de tempo eu vou parar por aqui. Assim. Algum aluno tem alguma questão para levantar? Eu sei que a Júlia fez parte, né, do projeto, né, Júlia? Agora está lembrado, né? Sim, sim. Eu até ia comentar que eu tenho contato com alguns até hoje, assim. E os problemas continuam o mesmo, assim. Eu lembro que na minha época era bem assim, a gente já sabia o que o aluno ia falar quando mostrava a escala lá. E a gente ficava insistindo assim, mas é isso mesmo. Ou quando mudava de velocidade, ia do ladinho, assim, para acompanhar, para ver se estava mudando de velocidade mesmo. Sim. Que às vezes eles davam uma... Não, tem muita coisa para validar, né, gente? Um outro exemplo é a força no bastão. A gente tinha lá a força, o fraco, forte, tinha lá, acho que era 3, né, gurias? 1, 2, 3, né? Até hoje a gente não conseguiu colocar um sensor para validar isso, né? Os alunos dizem que percebem, alguns a gente vê usando, se percebe que está botando mais força naquele bastão e empurrando com o braço, mas a gente não conseguiu validar. A gente está falando com o pessoal da engenharia hoje de novo, acho que é a 3ª ou 4ª vez que a gente tenta validar isso. Mas é tudo proposições assim que partem da prática essa, e aí a gente vai validando, vai estudando essas coisas, né, para fazer. Desculpa, eu fiz um parênteses aí, Juliana, estava falando. Eu tenho uma dúvida, professor. Elvis, diga. Seria mais sobre a parte que é bem no começo um dos objetivos desse projeto era a redução de sintomas depressivos. Mas faz algum teste sobre esses sintomas antes e depois?
Essa pergunta é tão fácil. A gente aplica alguns questionários. A gente aplica questionários com eles no início e no final sobre essas variáveis de... Como é que a gente diz, professor? Sim, tem os sintomas não motores, a gente avalia a qualidade de vida. Sintomas não motores, a gente avalia. O MoCA, né, que é a parte cognitiva, qualidade de sono, Pittsburgh, e eu acho que está por aí. De vez em quando a gente dá uma variada, né? Mas, Dani, faltou alguma coisa, me diz, porque também não... Eu brinquei que era muito fácil a pergunta, eu faço isso quando eu não lembro, né? Porque é tanta coisa, eu não lembrava. O PDQ também, se não me engano. O PDQ é um questionário de qualidade de vida, o PDQ 36, né? Realmente, esse é o de qualidade de vida, tá? E aí ele tem os quadros de autonomia, ele avalia também alguns aspectos, né, de relações intersociais e tal. Então a gente faz isso, assim. Mas a gente varia de vez em quando, como o estudo focal lá que a gente fez num dado semestre, né? Se eu não me engano, acho que eu não me lembro qual que a gente não fez, que a gente não aplicou esse ano. Teve um que a gente não fez esse ano da pandemia, então, foi tudo muito estranho, né? Bem diferente. A gente nem não chegou a terminar todas as análises. Que era começo de março, mas geralmente a gente faz qualidade de vida, a gente tem e tanto é que acabou de sair publicado um dos primeiros artigos nossos com dos sintomas não motores, assim, que envolve vários aspectos, assim. Desculpa, é o segundo, né? Porque o primeiro saiu no Scandinavian Journal, em 2017, da caminhada nórdica com a Elren. Ali tem qualidade de vida, que ali saiu a autonomia, que a caminhada nórdica dava mais autonomia para os alunos do que a caminhada livre, tá? No resto melhorava tudo parelho, assim. E agora saiu dos sintomas não depressivos, está recém-publicado, que aí tem a parte cognitiva também publicado. Mas o que a gente vem fazendo é alterar os modelos de treino também, tá, Elvis? A gente vai fazendo isso. De uns anos para cá a gente começou a botar o treinamento intervalado, que era mais contínuo antes. Então a gente também está testando essas coisas, também com esses modelos. Valeu, Elvis. Pessoal, vamos tocar essa próxima. Eu não vou parar, tá? Eu vou fazer mais uma apresentação do grupo de corrida e aí depois a gente vê se faz. Tem que fazer uma pausa, senão o vídeo fica muito grande, tá? Vamos ver lá. Dani, obrigado de novo, valeu. E passamos, grupo de corrida. Vai ser a Vivian? Isso. Tá louco, eu tô ficando sem memória total. Vivian, tudo contigo. Um parênteses, falando até sobre que eu iniciei na corrida e agora eu também estou tendo um pouco dessa experiência na caminhada nórdica. Então, apesar de não ter ainda tanto conhecimento sobre o treino e a prática, como a Dani tem, eu comecei a ter um contato com a caminhada nórdica agora, esse ano. E é bem interessante assim, ver um pouquinho dessa diferença. Que legal, Vivian. Vivian, eu consigo te escutar, tá? Mas tá próximo, tá baixinho, assim, se tu conseguir falar um pouquinho mais alto, não é muita coisa, é um pouquinho mais. É que, como ela tá de headset, se ela baixar... Isso, falar pra baixar. Eu acho que agora fica melhor. Sim. Tá aparecendo certinho? Bom, então eu sou a Vivian, eu sou bolsista, então iniciei pelo grupo de corrida e então que tem como responsáveis tanto o professor Leonardo Tartaruga quanto o professor Marcelo Jeremias. Então com supervisão dos mestrandos Edson e Leonardo e também com apoio dos bolsistas Bruno, Carlos, Estevão, Israel, Juliana e Patrick. Então, o principal objetivo do grupo é promover a saúde e a qualidade de vida por meio da prática orientada de corrida. Então, ele seria mais voltado para o condicionamento físico, ao invés do rendimento, como vai ser apresentado no triatlo, por exemplo.
Então, os treinos ocorriam nas segundas, no anel viário da Exefid, e nas quartas e sextas-feiras na pista de atletismo, no horário dentre as 7h15 e as 9h15 da manhã. Então, nós tínhamos uma capacidade de 20 alunos e atualmente, então, no ensino remoto, nós estamos contando com 7 alunos na prática. Então, as principais avaliações que nós realizávamos era o teste de Concone e a avaliação antropométrica, além também de avaliações biomecânicas. E aqui, então, nós temos um exemplo da avaliação da composição corporal que nós realizávamos nos alunos, e também nós enviávamos esses resultados para que eles pudessem ter um acompanhamento, então, ao longo da prática de uma avaliação e outra. Geralmente era feito no início e final também do semestre. Então, outra avaliação é a avaliação, o teste de Concone, que é um teste incremental de esforço máximo e que inicia, então, aos 6 km por hora, e há um incremento de 1 km por hora a cada minuto, onde é solicitada a percepção subjetiva de esforço do aluno e também é retirada, então, anotada a frequência cardíaca, como nós podemos ver aqui na figura. Então, o teste ele é realizado até a exaustão do aluno. E aqui, então, nós conseguimos analisar onde ficaria o ponto de deflexão ali da frequência cardíaca, que equivaleria ao segundo limiar ventilatório. Então, estes resultados, eles são aplicados dentro das zonas de treinamento, e aqui nós conseguimos também ver esse segundo limiar ventilatório entre a transição do aeróbio intensivo e o anaeróbio. Então, com os resultados do teste de Concone, nós utilizávamos como os parâmetros, então, para o treino, tanto a percepção subjetiva, que era apurada principalmente pelo aluno, quanto a frequência cardíaca dentro dessas zonas de treinamento, então, com a frequência cardíaca inferior e superior de cada intensidade. E, então, com o aluno, se ele conseguia assim, um monitoramento da frequência cardíaca, que às vezes não tinha também relógios para todo mundo, então ele conseguia ter esse controle também pela frequência cardíaca. Então, a periodização, nós contamos com 4 macrociclos. Então, é iniciado pelo branco, que seria voltado para os iniciantes, que são para aquelas pessoas que já tiveram algum contato com a corrida, ou talvez nenhum, mas desejam iniciar a prática. Seguido, então, pelo plano vermelho, voltado para um nível intermediário, que seria para as pessoas que já têm, então, algum contato com a corrida. Seguido, então, do plano azul, avançado, e do dourado, que nós chamamos de elite. Aqui, então, nós temos um exemplo mais geral da periodização. Então, com o macrociclo aqui exemplificado, então, pelas 4 cores. Cada cor seria um macrociclo. Então, dentro de cada plano destes, há 4 mesociclos, correspondem a 4 meses. Então, dentro de cada mesociclo, 4 microciclos, que também são divididos entre 3 sessões que correspondem aos 3 treinos durante a semana. Então, no plano branco, até que experimente correr, você nunca saberá o quanto isso pode ser agradável. Então, é uma frase que exemplifica um pouco o objetivo de quem está iniciando, então, no plano branco. Que, então, ele proporciona uma progressão gradual e segura para quem está começando,
uma predominância de corrida e caminhadas equivalentes. Então, além da corrida, tem essa característica de caminhada para essa progressão assim mais segura, até para prevenção de lesões e adaptações gerais, e principalmente também alterações celulares do sistema cardiovascular inicial treinamento. Aqui nós temos um exemplo de 4 sessões do plano branco. Então, nós conseguimos ver ali a equivalência da corrida e caminhada logo na primeira sessão de toda a periodização. Então, com 10 repetições, intercalando 1 minuto de corrida leve e outro minuto caminhando. Então, lá no final do plano, o objetivo já seria conseguir realizar uma corrida leve contínua, de 30 minutos de corrida contínua. Aqui um exemplo mais visual da progressão. Ali em azul, então, é o volume da corrida, que então logo no início é inferior à caminhada, mas ao longo do plano, então, eles se cruzam e passam a inverter essas cargas. Então, passando para o plano vermelho, correr é um bom começo para melhorar a aptidão física. Treinar é o próximo passo. Então, já no plano vermelho, há uma experimentação de outras intensidades, como agora aqui já é incrementado a intensidade firme. Então, tem como principais objetivos melhorar as adaptações periféricas, também essa experimentação nas zonas de limiar, principalmente agora pela intensidade firme, e melhorias centrais e melhora na resistência da corrida. Então, aqui, novamente, temos 4 exemplos das sessões que são utilizadas com os alunos. No início, mais com corridas leves, corridas moderadas, e então progredindo até chegar a um maior volume da intensidade firme. Que nós conseguimos ver na linha vermelha, então, que essa intensidade firme, ela passa a ser mais crescente a partir da metade do plano. Então, seguindo para o plano azul, experienciar diferentes tipos de treinamento permite a você apreciar o que os atletas de elite já conhecem. Então, aqui é incrementado agora a intensidade forte. Então, as corridas já passam a ter eles já passam a ter uma experienciação em todas as intensidades que nós utilizamos, e também passam a ter treinos, volumes agora direcionados à distância, não só em tempo, então com volumes em metros. Então, com os principais objetivos sendo a manutenção e a ampliação das adaptações anteriores, também a velocidade, e principalmente por demandar, então, uma maior potência aeróbia agora com a inclusão das outras intensidades. Então, aqui temos 4 exemplos das sessões que nós utilizamos. Então, conseguimos também visualizar que já há um maior número de sprints também que são distribuídos ao longo do plano, além do volume em metros que passa a ser incrementado. E aqui, então, o gráfico. Já há um aumento da intensidade forte, até como foi entrado agora essa intensidade, então, como uma forma de maior adaptação entre essas duas intensidades mais intensas, assim, sendo redundante, E até nós conseguimos ver que agora a intensidade leve, ela já passa a ser decorrente como uma estratégia diria assim, de descanso, sabe? Não como realmente sendo o treinamento.
Então, por último, o plano dourado. Atingir um nível de aptidão física que poucos alcançaram produz uma sensação de euforia que outros jamais tiveram. Então, aqui nós tínhamos todas as intensidades e agora nós vamos trabalhar com maior constância, então, dentro de cada dessas intensidades mais fortes e da forte e firme. Então, além de todos os objetivos anteriores, passa a ser um objetivo, então, a resistência nessas intensidades maiores, o que também é voltado para uma economia de corrida. Então, passar a utilizar, a ter um menor gasto nesses determinados volumes, né, dessas determinadas distâncias. Então, aqui, 4 exemplos do plano dourado. E aqui, então, o gráfico onde nós conseguimos ver que já há uma maior, digamos, intensidade, assim, do volume firme e forte, além também do aparecimento maior de sprints, principalmente na parte final do plano. Então, como deve ser o treinamento, afinal? O treinamento é, no geral, exigente e não necessariamente divertido, mas deve ser sempre gratificante. Então, esse é um pouquinho do objetivo que seria, digamos, passado para os alunos. Então, para eles terem um melhor condicionamento físico, eles têm essa prática, digamos, na rotina deles, mas que não seja algo assim que exija voltado mais para o lado do rendimento, mas algo realmente voltado para o condicionamento. Então, no modelo agora do ensino remoto emergencial, os alunos que estão participando são alunos que já participavam do grupo, então eles já têm certa experiência em como funciona toda a periodização, as sessões, e esses alunos eles foram então alocados assim em 2 grupos, foram divididos. A estrutura que nós estamos utilizando hoje, ela foi remodelada com base na anterior. Então, nós temos o plano branco, que seria essa alternância de corridas e caminhadas, e o plano vermelho, para aqueles que já estão melhor adeptos às corridas contínuas. Então, as orientações e as planilhas de treinamento são enviadas via WhatsApp. Então, qualquer dúvida também, eles entram em contato conosco dessa forma. Então, a nossa periodização, nessa nova reestruturação, iniciou com 3 microciclos, onde todos os alunos iniciaram, então, no módulo branco. Principalmente, assim, por um fator de, digamos, nivelamento da aptidão, principalmente para aqueles que não estavam praticando nenhum exercício, nenhuma atividade física, ou para quem tinha pouca atividade física. Então, como uma forma de ficarem melhor aptos para iniciar esse novo processo. Então, após esses 3 microciclos, teve uma avaliação de 1000 metros, onde eles mesmos poderiam fazer por conta própria, então, devido ao distanciamento. E nesta avaliação, a linha de base, digamos, era o tempo de 6 minutos. Então, para aqueles que tiveram o tempo inferior a 6 minutos, eles foram passados para o módulo vermelho, que seriam de corridas contínuas, e aqueles que ficaram acima dos 6 minutos,
Então, eles permaneciam no módulo branco por mais um tempo. Também é válido ressaltar que foi solicitado aos alunos se eles se sentiam confortáveis para a mudança de módulo. Então, como talvez alguns que chegaram perto dos 6 minutos poderiam optar se eles realmente queriam, se sentiam à vontade para realizar essas corridas contínuas ou se quisessem permanecer um pouco mais de tempo no plano branco. Então, depois dos alunos irem para seus respectivos módulos, ali antes da reavaliação dos 1000 metros, nós temos 2 microciclos, 2 mesociclos, então com 4 microciclos cada um. Então, até chegar à reavaliação, onde será feita essa, digamos, comparação do quanto cada um conseguiu, assim, progredir. E ainda além da reavaliação, depois nós teremos mais 2 semanas de treinamento e uma confraternização com uma corrida de 3.000 metros. Então, para aqueles alunos que passaram para o plano branco, logo após a primeira avaliação, eles, inclusive vai ser essa semana, eles vão ter um teste para ver se eles conseguem correr esses 30 minutos contínuos, para ver se eles estão aptos a correr esses 30 minutos. Caso sim, então, para o próximo mesociclo, eles passam a pertencer ao plano vermelho, passar então a treinar, ter uma intensidade maior, e caso ainda não, eles então vão permanecer no plano branco nos próximos treinos. E para quem já entrou no plano vermelho, então, as 8 semanas de treinamento vão ser progredindo dentro dessas corridas contínuas até a reavaliação. Então, as principais diferenças do modelo que nós temos hoje, que foi adaptado, né, devido a essa necessidade emergencial do modelo que nós realizávamos antes. Então, antes nós tínhamos condições de realizar o teste de Concone, junto com a percepção subjetiva, a avaliação antropométrica, mas já agora, então, nós conseguimos readaptar também baseado na literatura, então, pelo teste de 1000 metros, e então utilizamos a percepção subjetiva de esforço da escala de 1 a 10 para ter um acompanhamento de como os alunos estão se sentindo nessas sessões. Então, o que antes eram 4 módulos de periodização, agora eles se tornaram 2 módulos durante este tempo. Então, aqui estão os contatos do grupo. E obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado, Vivian. Muito legal. Joia a apresentação. O grupo de corrida, só para o pessoal que não conhece, é uma experiência que começa no mestrado do Jorginho, há uns 8 anos atrás também, onde ele vai estudar o efeito do treinamento de força máxima e força rápida em saltos, na eficiência e economia de corredores, né? E a gente decide fazer um grupo nosso de corredores por causa da grande variedade de treinamentos que tem por aí e tal. E a partir dali vira um projeto de extensão. Também muito legal, assim, a gente consegue pegar o modelo do Jack Daniels, né? E que é a melhor periodização que tem em corrida no mundo, e ajustamos ainda, fizemos controles de intensidade baseados em frações do limiar, do segundo limiar ventilatório, que seria especialmente o limiar de Concone, que é o ponto de deflexão da frequência cardíaca. E bom, é uma experiência bem legal também, a Vivian explicou, e aí, claro, com o mundo real também agora acontecendo, os ajustes que a gente começa a fazer, né?
E ali a gente já vê uma diferenciação que a gente comentou, caminhada, corrida, partindo para uma corrida. Vejam que se a gente olhar bem grosseiramente, o que há ali é uma mudança de volumes, onde tu trabalhas em mais intensidade no segundo grupo, né? Mas tu tenta aumentar o volume da corrida também. Esse é um tipo de olhar que envolve aquele aspecto que eu comentei para o pessoal na distribuição. Tem muitas vezes a gente tem que procurar um volume um pouco mais alto, num objetivo mais central para o treino, que no caso é corrida, e a partir dali fazer o X do volume da intensidade. Tá? Então está por trás esse raciocínio ali, que mantém o raciocínio do anterior, só mais simplificado por causa desse período que a gente está vivendo. Tem alguma dúvida, pessoal? Silêncio. E que mais, gente, que ia comentar? Tem tanta coisa legal aí que a gente vem estudando com o grupo de corrida, mas eu queria ressaltar uma experiência bem rápida, assim, que é o seguinte: quando começou o grupo de corrida, o que acontece? Durante uns 2 anos, mais ou menos, eram todos inicialmente não corredores, e começaram a virar corredor. Bom, aí depois de 2 anos, a gente muda o horário e começa a fazer um horário do projeto mais próximo de outros grupos de corrida e num horário mais típico de grupos de corrida. A gente fazia muito num horário de manhã, que tinha pouca gente, só quem podia ali fazia, mas não tinha o contato com outros corredores. Não era tão cedo da manhã onde os corredores vão correr. Eu sei que a gente acaba mudando o horário onde tem corredores de outros grupos próximos. E começa a aparecer também os resultados. A gente começa a fazer, com a nossa programação, os nossos alunos começam a correr com menor lesão e correr mesmo antes do que outros grupos de corrida, onde muitas vezes era pobremente planejado o treino, tá? Colocando assim. E aí chama atenção, começa a ter alunos que querem vir para o nosso grupo, só que aí já são alunos que são contaminados, são os típicos corredores de rua e tal. E aí começa a aparecer um problema novo para nós, que é o pessoal dizendo, mas como assim, grupo de corrida e não vão correr fim de semana a prova, não vão ganhar a camisetinha e a bolsinha do fim de semana lá do circuito, não sei o que, das estações, o que for, isso aí não é corrida. E aí começa a ter essa pressão. Bom, eu sei que a gente naquela época deixa um pouco livre e acaba que começa a aparecer as discrepâncias, problemas, né? Que é o aluno querendo ir correndo todo fim de semana e a gente sem saber, né? E começa a dar problema, tá? A gente tem um baita problema que tem que resolver. Ao longo do tempo a gente resolveu, mas deu trabalho, assim. Começou a se criar um subgrupo do Locomotion. Os caras saíam em foto, o Facebook era lotado de coisas e os treinadores não estavam sabendo de nada, assim, né? As fotinhas de campeonato. Coisa. Bom, o que eu quero comentar para vocês, pessoal, é que assim, é engraçado, porque a gente passa 2 anos em que isso não é um problema, né? Inclusive, assim, provas a gente fazia internamente porque era a forma de avaliar o Jorginho, a gente tinha o desempenho como desfecho também do nosso estudo. E a gente fez uma prova interna nossa, né? Mas não tinha essa lógica de participar de corridas intensamente. A gente não vê isso como um problema, só que o que a gente vê um pouco é o desequilíbrio dessa coisa de, eu quero ficar todo fim de semana vendo os amigos, assim, né? Tudo bem, mas tem que estar ligado a um planejamento, porque senão começa a ter problema, né? E realmente, competir todo fim de semana é algo muito estranho. Não consegue, mesmo que seja 5 quilômetros ou prova mais curta, tu já nota que a periodização começa a se perder. Ali começa a ser a história do Forrest Gump. Os caras estão ali para correr e tal. Então, isso tem que ser negociado e tem como. O que eu quero dizer é que isso é socialmente construído, porque a gente passou 2 anos sem que não fosse um problema isso, né? E começa a aparecer depois, quando a gente começa a ter essa contaminação também de outros e tal. E, bom, então esse acho que é um fato interessante. E o outro é que os resultados são muito bons, né? A gente consegue botar os caras a correr com uma segurança relativamente mais rápido do que outros grupos de corrida. Pessoal, eu vou fazer o break aqui, a gente já está meio... Mas vou pedir a paciência para o arquivo não ficar muito alto, muito grande, tá? Eu vou fazer só 5 minutos de intervalo, vamos fazer uma coisinha diferente, como eu fiz de manhã, tá? Daqui 5 minutos, 2h36, eu volto, tá? Um pouco de paciência e fazemos o último bloco com o triatlo. Até mais.